Nós temos falado nesse problema, é um problema já que rotineiramente faz parte da vida de grande parte da população de Umuarama, ou pelo menos das pessoas afetadas. E é um problema que foi discutido de forma um pouco mais veemente e com mais contundência também em uma audiência pública que foi realizada na Câmara de Vereadores no último dia 27, na Câmara de Vereadores. Uma audiência pública convocada pela bancada de oposição, em que participaram lá autoridades da área de saneamento básico, da Sanepar, os representantes da empresa, os vereadores, a população, pessoas ligadas e autoridades ligadas também ao meio ambiente de Umuarama, do estado do Paraná. E muitos questionamentos foram feitos nessa audiência pública e muitos questionamentos há por parte da população de Umuarama com relação aos investimentos da Sanepar, os problemas com a água, a falta de esgotamento sanitário e daí por diante. Inclusive a renovação de um contrato que, sendo realizado, serviço prestado a partir de uma liminar da Justiça, isso já tem 14 anos, e que o município reclama que tem perdido recursos com isso. A empresa vem fazendo investimentos, mas há muito que se fazer. Bom, para a gente ampliar todo esse assunto e trazer informações importantes, eu estou recebendo aqui, neste momento, o gerente da Sanepar de Umuarama, o Carlos Henrique Gonçalves. Falava dessa questão, esse problema tem sido muito discutido. Essa questão da audiência pública. Foi trazida várias informações importantes lá. Entre elas, a questão do contrato. Acho que para a gente iniciar a conversa, eu gostaria de saber como é que está essa questão do contrato. Está sendo discutido, não está? O município está alinhavando isso com a empresa está discutindo, como é que está tudo isso? Fomos convocados então pelos vereadores de oposição para estar comparecendo numa audiência pública para falar com a população. A Sanepar prontamente sinalizou positivamente que iria estar participando. É importante estar discutindo essas pautas com a população e estivemos lá. Veio também o nosso gerente geral, o Sérgio Portela, participou também. Esteve presente também o gerente de obras da Sanepar, Marcelo, e esteve também o coordenador da parte de análises, de laboratório da Sanepar, porque um dos temas da pauta era a questão agrotóxica. Então, em relação ao contrato, está nesse momento sendo discutido com o Executivo Municipal e a Sanepar. A Sanepar está fazendo uma bateria de propostas junto ao prefeito e contras-propostas para a gente estar analisando o que de melhor a Sanepar consegue oferecer para o município de Umuarama, e está em tramitação final. Porém ainda não tem uma proposta fechada, formalizada, para já estar encaminhando para a Câmara Municipal, para audiências públicas, para a Câmara Municipal, para estar discutindo efetivamente o contrato em si. Ainda está numa tratativa, então algo 90%, vamos dizer assim, das tratativas já estão consolidadas, mas existem alguns ajustes ainda, algumas pautas que o prefeito ainda está requisitando, que a Sanepar ainda está analisando se consegue ou não atender. Perfeito. São 14 anos que esse contrato não existe, quer dizer, existe lá um aditivo, pelo que você me dizia aqui, eu até dizer que era um contrato precário, até quero que você me explique essa história depois. Mas há problemas muito sérios, e alguns pontuais e alguns muito sérios. Então vamos lá alguns deles. Por exemplo, Umuarama hoje tem 60 bairros sem esgotamento sanitário. Por quê? Alguns casos, a Sanepar não tem a rede, que a gente chama do interceptor de esgoto, que conduz a área do bairro até chegar onde a gente já tem o sistema de esgoto proposto, onde o sistema de esgoto é implantado por gravidade. Então, esses casos precisam de uma estação elevatória de esgoto, que é um investimento, e um investimento caro. A Sanepar, para conseguir fazer esses investimentos, tanto da rede, bem como das elevatórias, a gente precisa captar recursos em órgãos financeiros, Caixa Econômica, BNDES, entre outros. Para a captação desses recursos, nós precisamos ter, no mínimo, uma concentração urbana nessa região. E alguns programas admitem até 20 metros de rede coletora por ligação, que entrar, propriamente dito, já para a Sanepar, alguns casos até 30, mas normalmente é 20. Então, não tendo ainda o fechamento urbano, não tendo ainda a consolidação urbana nesse bairro, a Sanepar ainda não consegue colocar recurso financiado lá. Nós somos impedidos de fazer isso, porque nós não conseguimos recursos para essa região. Então, conforme o bairro vai se adensando, a gente consegue colocar recursos nesse bairro. Mas aí como é que se explica, por exemplo, bairros extremamente populosos que não têm esgotamento sanitário? Como é o caso do Irene Sakai, que agora, depois dos protestos dos moradores, aquela situação na Câmara de Vereadores foi viabilizado.
O Irene Sakai, surgiu uma demanda a partir da Câmara de Vereadores, né? Eu não estava aqui no momento, mas acompanhei via internet toda a situação, via imprensa, né? A gente acompanhou. Concluiu 100% das obras ainda esse mês, foi uma requisição da população. Acontece que a Sanepar tem um cronograma de obras, né? Nós temos um cronograma que nós vamos alinhando, vendo aonde nós temos mais facilidade técnica e recursos para ir aplicando. O que aconteceu com o Sacairene foi que nós tivemos que reprogramar. Ele já estava sim dentro de uma demanda, e todos os bairros que têm um adensamento urbano, eles existem uma programação. Porém, nem sempre a gente consegue atender todos com a mesma agilidade e velocidade conforme a população anseia. A gente sabe que a demanda para esgoto no município de Umuarama é muito grande, né? Mas na medida do possível nós vamos atendendo conforme vai surgindo as demandas. Nessa audiência do dia 27, alguns problemas foram tratados, inclusive com algumas respostas da empresa. Nós fizemos uma série de reportagens aqui com todos esses problemas, inclusive durante esses últimos dias, está lá no nosso site, na internet também. Mas, por exemplo, foi tratada a questão lá do São Cristóvão, chamado Bostérico, que atinge também os bairros América, Jardim Real e Beira Rio. O que pode ser feito naquela situação lá? Ali existe uma demanda de implantação de um sistema de esgoto, do interceptor de esgoto, mais ou menos uns 2 quilômetros. Porém, a gente precisa remanejar um emissário de esgoto que passa do outro lado do rio. E 100% do esgoto praticamente da cidade passa nesse emissário, que ele é de diâmetro elevado, um diâmetro de 700 milímetros. Então essa é uma obra que exige um recurso maior. Se não me engano, a previsão de recursos está em 4 milhões, tá, para fazer essa implantação e uma travessia no córrego ali, no córrego Pinhalzinho. Acontece que está na nossa demanda, está programado com o recurso assegurado. Nós estamos elaborando os projetos executivos nesse momento. Nossas equipes de topografia há 15 dias atrás estavam na área, finalizando os levantamentos para o projeto executivo. Terminando o projeto executivo, montagem de orçamento, encaminhar para o processo de licitação para consolidar esses bairros aí. Tendo essa execução, nós vamos conseguir atender toda aquela região do entorno do São Cristóvão, inclusive esses que você relatou agora. Por que não foi feito até hoje? Como eu havia dizendo, a Sanepar existe uma escala de processo que nós precisamos estar atendendo. Alguns projetos são mais complexos, outros menos complexos. Então a Sanepar faz a contratação dos projetos, elaboração de orçamentos, exige os processos de licitações e, após o processo de licitação, toda a execução da obra ainda. Mas me perdoe insistir, por exemplo, tem a situação lá do Tarumã, que é um bairro que tem 41 anos e até agora não foi feito a rede de esgoto. Tem a situação do Jaboticabeiras, bairro que tem 40 anos, precisa fazer a reversão do esgoto lá do Sete Alqueires para poder fazer o asfalto. Quer dizer que tudo isso a empresa não cumpriu o cronograma? Na verdade, a empresa não atendeu esses bairros, mas porém a empresa continua investindo em outros bairros na cidade. Atendimento com outros bairros. Esses dois bairros que você citou, ambos estão na nossa demanda para previsão nos próximos ciclos PPI. A Sanepar trabalha com um ciclo de planejamento plurianual de investimentos para 5 anos. Todos eles estão. Nós estamos iniciando nesse momento uma estação elevatória de esgoto lá no bairro Sete Alqueires, que eu acho que atende o bairro Jabuticabeira. E também temos com o cronograma de investimentos nesses outros bairros que você citou. A Sanepar não vai colocar esgoto em sistemas, em bairros da cidade nesse momento, que é onde não tem um adensamento urbano. Nós sabemos que existe uma quantidade de lotes vazios na cidade de Umuarama superior, vamos dizer, à média dos municípios do entorno. Isso nos impede de colocar recursos nesses locais. Mas onde a gente tem concentração urbana que atenda essa questão de 20 metros de rede de esgoto para cada ligação que nós conseguimos efetivar, a Sanepar sim vai estar colocando esgoto nos próximos 5 anos. Então, no Jabuticabeiras e no Tarumã, qual é o prazo? O Jabuticabeira já entra agora nessa demanda, acho que para recurso financiado está no BNDES 2 anos. E nós temos um recurso financiado, acho que via Caixa Econômica também, para atender o bairro Tarumã, que está na demanda de investimentos, projetos e obras da Sanepar. Falando em recursos, no dia da audiência pública, o senhor disse que a Sanepar deve investir nesses próximos 5 anos, pelo menos é o que foi dito lá, 101 milhões. E que a Sanepar investiu até hoje em Umuarama, desde que presta o serviço, 51 milhões, 50 milhões. Alguma coisa está errada, essa conta não fecha. Quer dizer, a empresa vai investir 101 milhões em 5 anos e em 30 anos investiu 50, metade disso.
Por quê? O que aconteceu? Primeiro precisamos fazer uma explicação, Rodrigo. Todo esse valor de 50 milhões que foi investido para a Sanepar, ele não está corrigido. Ou seja, se trazer o dinheiro para o dinheiro de hoje, ele daria mais. Tá? Então, assim, a Sanepar investiu aproximadamente 50 milhões até o dia de hoje, e a Sanepar fez um programa de ampliação do sistema de água e ampliação do sistema de esgoto, projetando o Umuarama para 30 anos, baseado no crescimento econômico atual. E os recursos necessários para fazer com que o sistema de água e o sistema de esgoto se perpetuem ao longo desses 30 anos, chegou-se então em 50 milhões água e 51 milhões em esgoto, totalizando então 101 milhões de reais. Por isso que, como você afirmou, nós estamos dobrando o investimento. Então, nós estamos fazendo um investimento para 30 anos, ou seja, nós vamos ficar com esse investimento e, claro, fazendo a manutenção com ampliações de sistema de esgoto e manutenção de sistema de água, porém jogando o horizonte de Umuarama de atendimento para mais 30 anos. Mas me perdoe insistir, mas mesmo assim não parece um cálculo que não fecha? Eu creio que não. Talvez se nós tivéssemos um número atualizado, que se você pensar que a Sanepar opera o sistema de Umuarama desde 1975, se tivéssemos uma atualização monetária em 50 milhões, com certeza daria bem mais do que os 100 milhões investidos. Quero me parecer que nada, diante desses números que são altos, são investimentos importantes, eu não tenho dúvida disso, mas quero parecer que ficou muito tempo sem fazer nada. Quer dizer, o contrato vem lá desde 1970, é isso? 1975. 75. Mesmo que esse volume de dinheiro seja corrigido, que dê 100 milhões, que fosse 100 por 100, mesmo assim, alguma coisa não bate. Né? Vamos lá, Rodrigo. A Sanepar investe no município conforme a necessidade e aclamação da localidade. Por exemplo, no sistema de abastecimento de água, nós temos que perpetuar o sistema, deixando ele sempre que a gente consiga atender a população com 100% de água em toda a sede urbana, né, e nos distritos, né, e fazer com que a população tenha água 24 horas nas suas torneiras. Isso é o buscado pela Sanepar, é isso que nós buscamos. Em relação ao sistema de esgoto, nós temos um índice de 93,5% de atendimento, ou seja, para cada 10 clientes que a Sanepar tem, 9 são atendidos com rede coletora de esgoto aqui no município de Umuarama. Então, esses investimentos, eles estão traçados em cima dessas demandas. Nós precisamos manter 100% de abastecimento de água, 100% do tempo, e nós precisamos atingir o máximo possível que nós conseguirmos com a universalização do saneamento com rede coletora de esgoto. Né? Se esses investimentos, tem várias demandas que dizem se esses investimentos são mais altos ou mais baixos. Alguns deles eu posso exemplificar a topografia. Por exemplo, eu não posso comparar uma topografia igual a Ponta Grossa, que é bastante acidentada, com uma topografia igual a de Umuarama. Né? Os investimentos para você trabalhar onde você tem uma topografia mais acentuada, com mais declives e aclives, ele vai ser muito maior. Então, assim, por que 50 milhões em relação a isso? Se talvez a gente comparar esse número com uma cidade que seja mais próximo de Umuarama, seja muito maior do que outros municípios. Quem não tem esgoto paga hoje? Quem não... Cobrado. O cara tem o bairro, ele não tem esgoto tratado, ele está pagando? Não tendo o sistema de esgoto implantado, não tendo a ligação de esgoto implantado pela Sanepar, ele não paga. Ele não paga. Não paga. Se estiver cobrando, peço que procure o atendimento ao público da Sanepar, o atendimento personalizado, para que a Sanepar regularize a situação. Tá? Se paga, a Sanepar não tem conhecimento disso e isso está errado e precisamos ajustar isso. Perfeito. Para a gente seguir aqui, antes de encerrarmos, eu dizia aqui para o senhor, falei em um contrato precário. E a gente vem observando reiteradamente as pessoas falando em contrato precário. A prefeitura fala em contrato precário, os vereadores também. E o senhor me dizia que não, que esse contrato foi aditivado. Mas é um serviço que é oferecido sem um contrato de fato. A partir de uma liminar da justiça, isso dura 14 anos. O que é que aconteceu? Vamos esclarecer isso daí. A Sanepar firmou um contrato com o município de Umuarama em 13 de 3 de 1975. Esse é o contrato que a Sanepar firmou com o município de Umuarama e ele se encerrou 30 anos depois, né, ou seja, em 2005. E em 2005 começou a vigorar um termo aditivo a esse contrato, que foi assinado pelo prefeito na época, né, prorrogando o contrato por mais 30 anos. Ou seja, no controle Sanepar e município, nós temos um termo aditivo ao contrato original que prorrogou esse contrato para 2035.
Tá? Então existe um termo aditivo. Naquela época a Sanepar foi fazer o investimento na cidade e condicionou o investimento à assinatura e prorrogação de um termo aditivo. Não existe liminar na justiça no caso do Umuarama, não existe um contrato precário, que o contrato precário ele acontece quando extingue-se o contrato, ou seja, quando o contrato é vencido. Tá? É o caso, por exemplo, do município de Paranavaí, que nesse momento encontra-se vencido. Tá? Então, para deixar claro, o município de Umuarama existe um aditivo ao contrato e não funciona em regime precário. O município alega que está perdendo recursos. Que recursos que o município está perdendo? Sem um contrato. Tendo o contrato aditivado, a Sanepar não deixa de investir. O que acontece é que algumas instituições financeiras não liberam o recurso financiado para trabalharmos. Tendo o contrato efetivamente convertido para contrato de programa, que é o que preconiza a Lei 11.445 de 2007, aí nós estamos amplamente qualificados para estar captando qualquer tipo de recurso. Então isso possibilita que a Sanepar tenha, sim, grandes possibilidades de trazendo investimento financiado para o município. Perfeito. Para a gente finalizar, qual que é a expectativa da empresa agora com relação a fechar esse contrato, acertar tudo isso e fazer esses investimentos? Tem um prazo para isso? Nós estamos trabalhando para encerrar as tratativas com o prefeito, ou seja, formalizar uma proposta em definitivo com a prefeitura, para até o final do mês de julho, começo de primeira quinzena de agosto, já está finalizado isso, para dar início nas audiências públicas, e o prefeito, tendo aceitação nas audiências públicas dos investimentos, das correlações que dizem a Sanepar, o prefeito está encaminhando o projeto de lei para a Câmara e daí tem todo o processo de tramitação na Câmara de Vereadores. Se fala na questão de municipalizar a água, isso para a empresa não seria bom, né? Quer dizer, a empresa inclusive perderia todo o investimento que já fez aqui em Umuarama. Você veria problemas na municipalização do serviço? Conhecendo? Óbvio, né, que para a Sanepar não é interessante a municipalização. Um município do porte de Umuarama, ele é com certeza expressivo para a Sanepar, pensando na receita da empresa como um todo. A Sanepar trabalha com subsídio cruzado, ou seja, o recurso que é arrecadado em Umuarama é aplicado nos municípios do entorno para um desenvolvimento econômico regional, da mesma forma que o recurso arrecadado em Curitiba, Maringá, Londrina, também propicia investimentos em Umuarama. Tá? Com certeza, pensando no subsídio cruzado, ficaria prejudicado os investimentos da forma como um todo, tanto no entorno, bem como no Paraná, de maneira geral. Penso que não é interessante nem para a Sanepar no momento e nem para o município, tendo em vista o know-how da Sanepar tem em proporcionar saneamento ao povo do Paraná. Né? Então a expectativa é de renovar o contrato. A Sanepar e o município têm sinalizado para que ocorra a renovação, sim. Perfeito. Quero lhe agradecer pela participação com a gente. Muito embora tenha assumido agora a empresa, mas responde por ela e por isso a importância de tratar esse assunto. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, abraço. Conversei aqui com o coordenador da Sanepar em Umuarama, o Carlos Henrique Gonçalves, assumiu no lugar do Fogaça, né? E quero agradecer a participação aqui também com a gente do Ezequiel Souza Ribeiro, coordenador de redes, que esteve presente aqui. Bom, a entrevista e esses esclarecimentos depois no biancafm.com.br e nas nossas redes sociais. Facebook Jornalista Rodrigo Melo e também Bianca News.